Quando Jod tinha apenas 11 anos, seu professor o sequestrou e o molestou de uma maneira perturbadora. O sequestro chocou a nação inteira e o professor acabou sendo preso. O pai sabia que o professor estava com a polícia e que ele seria escoltado até o aeroporto e acompanhado ao vivo por uma televisão local. Então, movido por uma raiva descontrolada, o pai de Jod arranjou um sítio escondido e decidiu esperar ali, disfarçado, planejando algo que ninguém jamais imaginaria. Aqui estão 5 pais que se vingaram dos abusadores de seus filhos. Número 5. Jason Browning. 18 de julho de 2014, Jason Browning, um pai consumido pela fúria, faz uma ligação desesperada para a polícia. Seu tom é carregado de pânico e raiva enquanto ele descreve o que encontrou ao chegar em casa. Um homem adulto abusando brutalmente de seu filho. Diz Browning com a voz tremendo de emoção. O silêncio inquietante do telefone é interrompido apenas pelo som da respiração ofegante de Browning. O abusador, Raymond Frolander, está estendido no chão, inconsciente, sua respiração irregular uma prova de que a brutalidade foi severa. O atendente da polícia, tentando entender a gravidade da situação, pergunta com uma urgência crescente se Browning usou alguma arma. Browning, sem hesitar, revela com uma frieza inquietante: meu punho e meu pé. Essas palavras ecoam com uma violência crua que reflete o tumulto da cena. As imagens do rosto dilacerado de Raymond Frolander, de 18 anos, rapidamente ganham as manchetes internacionais, um testemunho visual da brutalidade do confronto. Mas o que realmente aconteceu naquela noite fatídica? Browning, com o coração batendo forte e o sangue fervendo, sabia que algo estava profundamente errado ao chegar em casa. O olhar de Frolander, uma expressão de pura malícia, confirmava suas piores suspeitas. E quando as calças de Frolander caíram até os tornozelos, Browning entendeu que não havia mais nada a dizer. Ele havia testemunhado uma cena tão perturbadora que a única resposta possível era uma ação violenta e imediata. Enquanto Jason Browning explica a situação, a gravidade do que ocorreu se torna ainda mais clara. Frolander, que havia se aproximado da família, estava no apartamento deles enquanto Browning estava fora. Ao retornar e descobrir o que havia ocorrido com seu filho, Browning foi consumido por uma fúria incontrolável. Ele atacou o agressor com uma brutalidade implacável, deixando Frolander em um estado deplorável. Browning revela ao atendente policial que, até 15 minutos antes, ele tinha uma opinião favorável sobre Frolander. A transformação de sua raiva é palpável, e é impossível não imaginar a intensidade de seu furor naquele momento. Mas o que impediu Browning de ir além e matar Frolander com suas próprias mãos? Eu o ataquei com violência e não parei. A única vez que fiz uma pausa foi para ir à cozinha e pegar uma faca de açougueiro porque eu estava prestes a matá-lo. Seu instinto inicial foi garantir que Frolander nunca mais pudesse ferir outra pessoa. No entanto, seu filho, em um ato heróico, interveio e salvou a vida do agressor, lembrando Browning do que ele tinha a perder se matasse Frolander. Número 4. Pamjit Singh. Na Índia, a história de Pamjit Singh se torna um conto de vigilância implacável e vingança brutal. Em 2014, Paraminder Singh foi acusado de abusar do bebê de Paramjit Singh. O crime foi flagrado pela mãe da criança, acendendo uma chama de raiva que queimaria profundamente no coração de Pamjit. Em 19 de abril de 2016, após uma audiência no tribunal, Pamjit Singh anunciou uma decisão surpreendente. Ele perdoaria o acusado e resolveria o caso fora dos tribunais. Mas o plano de Pamjit estava prestes a ultrapassar qualquer expectativa imaginável. Ele ofereceu-se para levar Paraminder para casa, na vila onde ambos viviam. No entanto, no caminho, a situação tomou um rumo aterrorizante. Pamjit parou a moto em um local isolado e atacou brutalmente Paraminder. O som dos socos e das pancadas ecoava enquanto Pamjit espancava o jovem, sua raiva transformando-se em violência sem controle. Com uma crueldade calculada, ele amarrou Paraminder a uma árvore e usou um facão para cortar suas mãos, um ato de tortura que deixava o adolescente em um estado de agonizante sofrimento. Abandonando o jovem perto de um canal, Pamjit fugiu da cena, deixando Paraminder para se contorcer em dor. Os moradores locais, chocados e horrorizados, rapidamente encontraram o adolescente e alertaram a polícia. Paraminder foi levado às pressas para o hospital, onde, apesar dos esforços médicos para estabilizá-lo, suas mãos foram irremediavelmente perdidas. No dia seguinte, Pamjit Singh foi capturado e enfrentou acusações de tentativa de homicídio sob a seção 307 do Código Penal indiano.
Durante o interrogatório, ele admitiu ter planejado o crime com antecedência, revelando que trouxe uma corda e uma arma afiada para garantir a execução de seu ato brutal. Essa revelação chocante acirrou ainda mais a indignação pública. Os apoiadores de Pamjet argumentam que suas ações foram motivadas pela angústia e pela frustração com a falha do sistema judicial em proteger sua filha. No entanto, críticos destacam a importância do devido processo legal e da manutenção do Estado de Direito. Número 3. Andrzej Bamberski. Em 10 de julho de 1982, uma tragédia chocante desnudou os horrores de Lindau, na Alemanha, quando o corpo sem vida de Kinka Bamberski foi encontrado na casa de seu padrasto. A cena do crime era perturbadora. Marcas de injeção, partes íntimas devastadas e uma substância branca misteriosa que ninguém se preocupou em testar. E como se não fosse suficiente, os órgãos reprodutivos de Kinka foram inexplicavelmente removidos durante a autópsia, deixando um rastro de perguntas não respondidas. Vamos agora conhecer os protagonistas desta história aterrorizante. O pai biológico de Kinka, Andrzej Bamberski, vivia na França e foi abalado até o fundo ao receber a notícia devastadora. A dor e a fúria que ele sentiu foram intensas e compreensíveis. De outro lado, o padrasto de Kinka, Dieter Krumbach, um renomado médico, foi interrogado apenas uma vez pela polícia alemã, uma única vez, se puder acreditar. A situação se complicou ainda mais quando se revelou que Krumbach havia injetado várias substâncias em Kinka e possivelmente estava presente durante a autópsia. Quando Bamberski finalmente obteve acesso ao relatório da autópsia meses depois, os promotores já haviam encerrado o caso alegando que não houve crime. Convencido de que sua filha fora brutalmente agredida e assassinada, Bamberski não podia suportar a ideia de um predador poderoso vivendo livremente. Sua determinação se transformou em ação. Ele distribuiu panfletos acusando Krumbach e contratou um advogado para apresentar uma denúncia na França. O passado sombrio de Krumbach, incluindo a morte suspeita de sua primeira esposa e sua condenação posterior por drogar e agredir sexualmente uma paciente, começava a emergir das sombras. As peças do quebra-cabeça se encaixavam, e a determinação de Bamberski em levar Krumbach à justiça só se fortalecia. Em 2009, em um ato audacioso e desesperado, Bamberski tomou uma medida drástica. Ele orquestrou o sequestro de Krumbach da Alemanha e seu transporte para a França, entregando-o diretamente às autoridades locais. Essa manobra calculada resultou na prisão e condenação subsequente pelo crime. Em 2011, o médico desonrado foi sentenciado a 15 anos de prisão. Ele cumpriu uma parte significativa da pena, passando 9 anos atrás das grades antes de ser liberado por motivos de saúde em 2020. Para Bamberski, o alívio ao saber que a justiça havia sido feita deve ter sido imenso, embora a jornada tenha sido longa e desafiadora. Contudo, suas ações não passaram despercebidas. Em 2014, Bamberski foi julgado pelo sequestro e enfrentou as consequências de seu vigilantismo. No final, ele recebeu uma sentença de 1 ano de prisão suspensa por suas ações. Esse foi um preço que ele estava disposto a pagar. A história de Bamberski é um poderoso testemunho da determinação, sacrifício e amor inabalável de um pai por sua filha. Número 2. Eduardo Galo. No ano de 2000, um pesadelo inimaginável se abateu sobre Eduardo Galo em Tetlán, México. Sua filha de 25 anos, Paa, desapareceu de casa, mergulhando Eduardo em uma agonia profunda. O desespero se intensificou quando ele recebeu uma ligação de uma gangue exigindo um resgate exorbitante para o retorno seguro de sua filha. Sem hesitar, Eduardo reuniu $188.500 e joias, entregando-as aos sequestradores em uma tentativa desesperada de salvar Paa. Mas a tragédia se consumou 1 semana depois, quando o corpo sem vida de Paa foi encontrado. A dor de Eduardo era palpável, e suas palavras no funeral de sua amada filha refletiam um amor devastador. Eu sempre vou te amar, minha adorada filha. Obrigado pelo seu sorriso e suas carícias. Obrigado pelas suas canções, sua felicidade e seu amor pela vida.
Você sempre iluminou o caminho para que eu pudesse distinguir entre justiça e vingança. A consciência de que os últimos momentos de Pa foram marcados pelo terror, com tiros nas costas e no pescoço, acrescentava uma crueldade indescritível ao sofrimento de Eduardo. Enquanto 3 suspeitos foram rapidamente capturados, o verdadeiro responsável pelo assassinato de Pa continuava livre. Consumido por um desejo avassalador de justiça, Eduardo tomou uma decisão radical. Ele fechou sua empresa de consultoria e se lançou como um detetive implacável, determinado a rastrear o assassino por conta própria. No ano seguinte, Eduardo mergulhou nas ruas, perseguindo pistas com uma intensidade quase obsessiva, enquanto analisava meticulosamente registros telefônicos. Sua investigação revelou uma realidade sombria. Impressionantes 90% dos sequestros no México não são denunciados. A paralisia do medo que assola os familiares das vítimas os impede de buscar justiça, aterrorizados pelas brutalidades que podem se seguir. O caso de Pa, no entanto, era diferente. Ela foi sequestrada de casa por um grupo audacioso que invadiu a residência, revirou o lugar e a levou à força em 2 carros roubados. Eduardo, implacável e determinado, não era o tipo de pessoa a recuar por medo. Sua persistência e determinação começaram a dar frutos. Com um trabalho meticuloso, Eduardo conseguiu identificar o principal atirador e ajudou as autoridades a localizá-lo. Ele rastreou um dos sequestradores até um orelhão que foi usado após o crime. A polícia montou uma vigilância que resultou na prisão de Francisco Zamora Arano, de 28 anos, que finalmente confessou todo o crime. O incansável esforço de Eduardo não só trouxe justiça para sua filha, mas também se tornou um farol de esperança para muitos que haviam sofrido em silêncio. Sua determinação inabalável transformou sua dor em uma busca implacável pela verdade e justiça, desafiando a epidemia de sequestros no México e iluminando o caminho para outros. Número 1. Gary Plausch. Em 16 de março de 1984, Gary Platt estava ansiosamente aguardando no aeroporto. Seu filho, Jody, havia sido sequestrado por um homem chamado Jeff Duss, e naquele dia Gary atirou em Jeff, matando-o na frente das câmeras. Antes de tudo isso, Gary levava uma vida relativamente comum. Ele havia servido brevemente na Força Aérea, trabalhado como vendedor de equipamentos e até mesmo se aventurado na produção de câmeras para uma emissora local. Nada fora do comum, apenas um cara tentando ganhar a vida. Mas tudo mudou em 19 de fevereiro de 1984, quando algo inimaginável aconteceu com Jody Platt, um garoto inocente. O instrutor de karatê de Jody, Jeff Duss, ofereceu-se para dar uma rápida carona. A mãe de Jody, June, não pensou 2 vezes, afinal Duss era um membro confiável da comunidade e havia ensinado karatê aos seus filhos por um tempo. Mal sabia June que Duss tinha intenções ocultas. Em vez de uma rápida carona, ele levou Jody em um ônibus até a costa oeste. Durante a viagem, Duss decidiu mudar a aparência deles, raspando a barba e tingindo o cabelo loiro de Jody de preto, na esperança de enganar quem estivesse procurando por ele. Eles acabaram em um motel barato perto da Disneyland em Anaheim, Califórnia. Mas isso não era um passeio divertido. Dentro do quarto do motel, Duss cometeu um ato terrível. Ele abusou de Jody, seu próprio aluno. Eventualmente, Jody encontrou coragem para pedir a Duss que ligasse para seus pais. Surpreendentemente, Duss permitiu. Os pais de Jody não perderam tempo e alertaram imediatamente a polícia. Eles rastrearam a ligação e conseguiram prender Duss. Enquanto isso, Jody foi colocado em um voo de volta para casa em Louisiana, finalmente seguro de seu sequestrador. Apesar de ter encontrado seu filho, Gary Platt não conseguiu afastar a sensação de inquietação. Passou os dias seguintes em um bar local chamado The Cotton Club, perguntando a qualquer um se sabiam quando Duss seria trazido de volta a Baton Rouge para o julgamento. Por sorte, um ex-colega de trabalho da WBRZ estava lá, informando a Platt que o instrutor de karatê desonrado seria levado para Baton Rouge às 9h08. Platt não perdeu tempo e foi diretamente para o aeroporto de Baton Rouge. Disfarçado com um boné e óculos escuros, ele entrou no saguão de chegadas. Fez uma ligação rápida de um telefone público e notou a equipe de notícias da WB preparando suas câmeras para capturar o momento em que Jeff seria escoltado do avião por uma caravana de policiais. Enquanto passavam, Platt retirou rapidamente uma arma escondida em sua bota e disparou um tiro fatal na cabeça de Duss. A equipe da WBRZ conseguiu capturar o momento assustador na câmera.
e o vídeo desde então acumulou mais de 20 milhões de visualizações no YouTube. Mostra Ducey desabando enquanto Barnett, um policial, imediatamente derruba Platt contra a parede. Durante o caos, Barnett grita para seu amigo, exigindo uma explicação para suas ações. Entre lágrimas, Platt respondeu: "Alguém fez isso com seu filho, você faria o mesmo." Embora Platt tenha eliminado um abusador de crianças, a lei ainda considerou o ato como assassinato. Ele enfrentaria um julgamento, incerto se ficaria livre ou seria preso. Inicialmente acusado de homicídio em segundo grau, Platt acabou aceitando um acordo judicial, se declarando sem contestação de homicídio culposo. O tribunal o condenou a uma sentença suspensa de 7 anos, além de 5 anos de liberdade condicional e 300 horas de serviço comunitário, que ele completou em 1989. Antes de concluir ambas as penas, Platt já estava de volta a uma vida relativamente normal e fora dos holofotes.